Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. 4 comissões técnicas do Senado realizam nesta terça-feira, a partir das 14 horas, uma série de reuniões para combater as ações que devem ser implementadas e ampliadas no enfrentamento a atos de violência contra escolas e estudantes. O debate mantém um dos assuntos como prioridade na agenda do Congresso Nacional. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O assunto não pode sair da pauta nem das prioridades na agenda do Legislativo. E nessa terça-feira, a partir das 14 horas, 4 comissões técnicas do Senado realizam a primeira reunião do ciclo conjunto de audiências públicas para debater a violência nas escolas. Essa mobilização envolve as comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Segurança Pública e de Direitos Humanos. A realização do ciclo atende a um pedido do senador Fabiano Cantarato. Ele lembra que, até um passado recente, os atentados às escolas não eram frequentes no Brasil. Mas com os atentados neste ano de 2023, esse tipo de violência tem estampado as capas dos jornais, espalhado pânico entre pais, alunos e professores e deixado luto aos familiares das vítimas. Segundo o senador, a prevenção e a repressão aos atentados devem ocorrer em diversas frentes, como o cuidado à saúde mental dos estudantes, a prevenção contra o bullying, a restrição ao acesso a armas, a jogos e sites que promovam violência e discursos de ódio e a disseminação da desigualdade, possibilitando que crianças e adolescentes vivam em ambientes sadios. Os debates sobre a violência nas escolas têm avançado no Senado e na Câmara, mas na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores, o assunto não tem ganhado tanta relevância. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Parece-me, Carlos Alberto, que os vereadores e os deputados estaduais têm deixado essa peteca, vamos dizer assim, mais nas mãos dos senadores e deputados federais, uma vez que é por lá que nascem as leis de aplicação nacional, federal, para beneficiar a sociedade de forma direta ou indireta. E nesse caso específico das escolas, cabe sim também às câmaras de vereadores, à Assembleia Legislativa, estimularem debates, discutir projetos que deem contribuição para os estudantes e professores se sentirem mais seguros dentro do ambiente escolar. Seja qual for o rumo dessa discussão, jornalista Beto Almeida, é importante que esse assunto, que esse debate não saia da pauta do Congresso Nacional, das casas legislativas, porque quanto maior a discussão, mais sensibilizada estará a sociedade para ficar atenta a esses atos de violência que registramos em 2023 contra escolas e contra estudantes. Essa série de debates, de reuniões conjuntas a serem realizadas pelo Senado por meio das comissões técnicas é mais um espaço como conquista para a sociedade acompanhar de perto as ações que precisam ser adotadas e sem falhas do poder público para dar tranquilidade dentro da escola. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o senador Fabiano Contarato, Luzenor, ele é relator, né, de um dos projetos que tratam, inclusive, da questão do Código Penal, da atualização do Código Penal. Daí, por que ele tem esse interesse em tratar dessa questão da violência nas escolas dentro de um amplo espectro de comissões técnicas do Senado? Porque ele diz o seguinte, olha, a gente tem que respeitar a Constituição, mas temos que defender que essa política criminal seja tratada dentro da questão dos direitos, inclusive humanos, direitos internacionais, porque envolve, inclusive, grandes empresas de tecnologia que têm atuação não só no Brasil, mas também no mundo todo. E, claro, que isso significa, principalmente, manterem acesa um tema que, como você bem disse e o Carlos Alberto frisou, não pode ficar alheio à sociedade, que é essa questão da violência nas escolas. E tem também que entender o seguinte, não é só uma questão criminal, é uma questão que tem que ocorrer em muitas frentes, na realidade em várias frentes. Por isso que neste debate dessas comissões técnicas de hoje do Senado, vão estar presentes
dezenas de entidades, muitas ligadas, por exemplo, à questão da saúde mental dos estudantes, a questão de entidades que trabalham com prevenção ao bullying, que trabalham com a questão do controle de armas, inclusive, e inclusive que também questionam os efeitos dos jogos, aqueles jogos de internet que promovem violência, e muitos dos grupos que hoje atuam na internet com o intuito, inclusive, de divulgar e reunir comunidades que gostam de participar de jogos online, mas que acabam, Luzenor, incitando o ódio e a discriminação e muitas vezes a ação que resulta nesse tipo de violência. Então, quando a gente vê uma série de entidades reunidas em várias comissões técnicas do Senado, isso é muito importante. Importante porque, primeiro, coloca claramente, o assunto não está esfriando. Os senadores têm exatamente esse conhecimento de que precisa manter isso acesa. Concordo com você, inclusive, que para além do Senado, a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores e os fóruns de discussão que existe hoje na sociedade como um todo, precisam estar atentas e constantemente mantendo isso atualizado na sua agenda diária, porque isso não pode sair da agenda. Pode até surgir, Beto Almeida, entre os vereadores o argumento de que não é papel das câmaras municipais discutirem ou mesmo aprovarem medidas nesse âmbito, nesse cenário da violência contra as escolas. Mas é importante os vereadores puxarem os debates para envolverem os professores, diretores de escolas, pais de estudantes,